Atos capítulo 16 e o versículo 16 a seguir. O texto que nós vamos ter como base para refletir nessa noite na palavra de Deus. Diz assim o texto, Atos 16 e 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Um pouquinho mais à frente, o versículo 23 do mesmo capítulo, diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Amém? Tome o seu assento por bondade. Queridos, eu quero nessa noite, em rápidas palavras, de maneira bem simples e prática, como eu gosto de ser, falar para você sobre a seguinte linha de pensamento: Filipos, uma cidade alcançada pelo poder do Evangelho. Filipos, uma cidade alcançada pelo poder do Evangelho. Partimos do princípio que o Evangelho é as boas novas de Cristo, ou seja, a anunciação do perdão dos pecados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e também a anunciação da palavra de Deus como princípio e regra de vida. Quando nós pregamos o Evangelho e entendemos pela palavra de Deus que aonde o Evangelho chega, milagres acontecem. O texto que nós lemos é um texto onde Filipos está tendo contato com o Evangelho. Essa cidade está recebendo o apóstolo Paulo, personagem bem conhecido de todos nós, e tenho certeza que você já tenha ouvido falar dele em alguma circunstância, e ele chega a essa cidade para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas ali, e essa cidade, ela é impactada pelo Evangelho, e eu queria observar essas características, ou esses milagres, junto com você nessa noite. Filipos era uma cidade importante para a época, por quê? Uma cidade que estava ao leste da Macedônia, localizada a aproximadamente 13 a 16 quilômetros do Mar Egeu, no alto de uma colina, e abaixo dela passava a Via Egnátia, a grande rodovia construída pelos romanos, que ligava todas as províncias e também ligava a Ásia à Europa. Filipos era muito importante porque ela tinha essa boa localização, estava perto dessa grande rodovia, e também ela era uma colônia romana, ou seja, em Filipos se tinha leis, idiomas e religiões da mesma forma que existia em Roma. Alguns historiadores chegam a dizer que Filipos era uma mini Roma, ou seja, tudo em Filipos era como era na capital do Império Romano. Uma cidade importantíssima para a época. E por volta de 52 depois de Cristo, Deus conduz
numa viagem bem inusitada, o apóstolo Paulo até Filipos. E quando o apóstolo Paulo chega lá, ele começa a pregar o evangelho. E o evangelho começa a ter os seus sinais. O poder do evangelho começa a tocar aquela cidade. E isso vem nos lembrar nessa noite, através dessa palavra, o grande poder do evangelho. E eu quero crer que assim como em Filipos aconteceu sinais, aconteceu milagres, na sua vida o evangelho também está produzindo resultado, também está produzindo mudança, também está interferindo na sua história, porque quando nós temos contato com a palavra de Deus, com o evangelho puro e eficaz, ele produz na nossa vida alguma coisa. Primeiro milagre que acontece em Filipos, que eu quero que você entenda, é um milagre de ordem espiritual. De ordem espiritual. Em Filipos, queridos, havia uma menina, adivinha, e essas adivinhações eram feitas através de espíritos maus, que a Bíblia vai chamar de demônios. Essa menina fazia essas adivinhações e ela tinha a capacidade, através desses espíritos maus, de prever algumas coisas do futuro e revelar algumas coisas do passado. Isso gerava sobre a vida daquela menina uma certa expectativa. Pessoas vinham até Filipos para ouvir da menina algo. Pessoas traziam dinheiro até Filipos para que através da boca da menina fosse dito algo para a vida delas. Queridos, esse espírito dominava pessoas empobrecidas, pessoas oprimidas da época, que não tinham uma ascensão na sociedade, e através desse espírito mau, uma curiosidade, uma expectativa era gerada sobre a vida dessas pessoas. Só que a mesma ascensão que trazia sobre elas curiosidade e êxito, também trazia sobre elas um espírito de escravidão. Por quê? Primeiro, eram escravizadas espiritualmente. E segundo, no caso dessa menina, ela era escravizada por alguns senhores, que através das adivinhações delas, obtinham lucros. Então, quanto mais a menina adivinhava, mais lucros esses senhores tinham. Quando o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho naquela cidade, ele começa a caminhar pela cidade. E a Bíblia diz que a menina vinha após eles, seguindo eles, e gritava em alta voz dizendo: estes são homens que vêm para nos anunciar o caminho de salvação. Ei, não estava errado o que a menina falava, mas estava errado a parceria que o inimigo queria gerar. O inimigo queria se infiltrar na pureza do evangelho, e isso incomodou muito o apóstolo Paulo, deixou ele perturbado. E um dia, quando ele está caminhando, a menina vem após ele gritando: estes são servos de Deus, vem para nos anunciar o caminho da salvação. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vira para aquela menina e diz: em nome de Jesus, espírito mau, sai dela agora. E a Bíblia diz que a menina foi liberta. Aqui está o primeiro milagre que eu quero destacar. Quando o evangelho chega em Filipos, é um milagre de ordem espiritual. Quando o evangelho chegou na cidade de Filipos, houve uma mudança no ambiente espiritual. Até aquele momento, o inimigo tinha aprisionado aquela cidade. Até aquele momento, as finanças tinham sido geradas através do espírito maligno, através de demônios. Mas quando o apóstolo Paulo chegou ali, pelo poder do evangelho, pelo poder de Cristo Jesus e uma palavra dele, o demônio teve que bater em retirada. Foi liberta a menina e a cidade começou a conhecer um outro Senhor, o único Senhor, Jesus Cristo, aquele que nos cura espiritualmente. A Bíblia diz que o Cristo se revelou para desfazer as obras de Satanás. E quem sabe tem gente aqui nessa noite que diz: ei, depois que eu fui lá à primeira reunião, saí tão levinho, com uma energia boa, estou dormindo bem à noite, estou indo bem no trabalho. Ei, não é energia boa não, Deus entrou na sua vida, você teve contato com o evangelho, Ele está mudando você espiritualmente. Eu tenho certeza que desde o primeiro dia que você entrou pelaquela porta,
O demônio bateu em retirada de algumas áreas da sua vida que ele dominava. Algumas áreas da sua vida que ele tinha poder, ele teve que sair. Algumas áreas da sua mente que ele dominava, ele está batendo em retirada. E eu quero te aconselhar nessa noite: fique aos pés de Cristo, fique aonde o Evangelho é pregado, porque aonde o Evangelho é pregado, uma cura espiritual acontece, e isso está fazendo parte da sua vida, parte da sua história. Vamos continuar o texto. Primeiro milagre, um milagre espiritual. E eu quero que você saia daqui com a consciência de que você já está vivendo ele, amém? Que você está sendo sarado espiritualmente, e continue diante da orientação de Deus. Segundo milagre que eu quero destacar é um milagre físico, aconteceu em Filipos também. Como a menina foi liberta, e não gerava mais lucros para os seus senhores, e eles vendo que tiveram prejuízos, eles vão às autoridades da época e denunciam Paulo e Silas como alguém que estavam burlando as leis da cidade de Filipos. O que acontece? Como eram homens de influência, as autoridades acabam prendendo Paulo e Silas. São açoitados, vão para a mais profunda prisão, e um carcereiro é colocado para cuidá-los durante toda a noite, durante todo aquele período que eles estavam ali. Queridos, o apóstolo Paulo e também Silas não se deixaram abater pela surra que levaram, pelos açoites, não se deixaram abater por estarem presos sem dever, e a Bíblia diz que eles começaram a cantar e orar, e a Bíblia ainda continua a história dizendo que à meia-noite, aconteceu um terremoto tão forte, que as portas das prisões se abriram, e os grilhões caíram. Sabe o que é isso? Isso é um milagre físico. E eu quero destacar para você que o poder do Evangelho, ele é capaz de gerar milagres físicos também. Ou seja, milagres que é possível ver, milagres que é possível apalpar. Aonde o Evangelho chega, existem milagres que interferem na natureza. Milagres que nós podemos ver, testemunhar em tudo aquilo que é matéria. Quem sabe você ainda não entendeu, mas eu quero te dizer que Deus, naquele dia em Filipos, através do poder do Evangelho, tocou na matéria, ou seja, sacudiu a terra ao ponto de abrir as portas e soltar as cadeias. Isso revela para mim, isso revela para as minhas doenças, isso revela para minhas crises no meu trabalho, isso revela para minha crise financeira, de que tem um Senhor que é capaz de fazer milagre físico, que não existe matéria que Ele não possa tocar, que Ele não possa mexer, que Ele não possa trabalhar e mudar a situação. Ei, nós estamos diante de um Cristo, diante de um Deus que faz milagre físico, e Ele tem poder para agir na sua vida. Ei, quem sabe você entra aqui nessa noite, ou entrou aqui já há algumas semanas, dizendo: eu preciso de um milagre físico, eu preciso de uma cura para o meu corpo, eu preciso de uma restauração no meu casamento, eu preciso de uma vitória na empresa. Ei, receba essa palavra. O poder do Evangelho também gera mudança e soluções no mundo físico, e isso está acontecendo na sua vida e na sua história. Não retroceda, não volte atrás. Fique na presença do Senhor e deixe o Evangelho gerar, deixe o Evangelho produzir, deixe o Evangelho fazer na sua vida tudo quanto Ele quer fazer, amém? Terceiro milagre que eu quero destacar. A cadeia se abriu, voltamos para a história. O carcereiro acordou, e quando ele acorda, ele vê a prisão aberta, as portas abertas. Ele percebe que os grilhões caíram. Ele diz: os prisioneiros todos fugiram. Como o costume romano era de que, se os prisioneiros fugissem, o carcereiro era responsável pela vida do prisioneiro. Então, o mesmo castigo que fosse aplicado ao prisioneiro, seria aplicado também ao carcereiro. O carcereiro, temendo uma morte ou um castigo muito forte, desembanhou da espada e foi tirar a sua própria vida.
Quando ele está prestes a suicidar-se, ele ouve uma voz, a voz do apóstolo Paulo dizendo: não te faças mal algum. Todos nós estamos aqui. Ei, eu vou compartilhar com você uma experiência. Depois eles veem aí a edição. Nós temos projetos missionários no CASEP, pastor. O CIP, para quem não conhece. Adolescentes que são presos por infrações. Para você ter ideia de como o prisioneiro não gosta de prisão, um deles tentou fugir pela tubulação do esgoto. Cortou a perna, teve uma infecção generalizada e ficou uma situação muito degradável. O outro foi baleado pela polícia. Levaram ele para o hospital, mesmo baleado. Ele tentou empreender fuga pelo cabo do elevador. A hora que pegaram ele, o hospital disse: nós não queremos mais ele aqui, leva ele para algum lugar. Trouxeram de volta para o abrigo lá, e a cela dele como se fosse aqueles filmes de terror, sangue por todo lugar. Por quê? Prisioneiro não gosta de prisão. Prisioneiro abriu a porta, ele foge. Aqui não, aqui dá tempo de o apóstolo Paulo dizer: todos nós estamos aqui. Sentido de que não era somente ele e Silas, havia mais prisioneiro, mas o evangelho entrou em Filipos, e um terceiro milagre acontece, que é um milagre moral. Moral. Preso não fugiu. Ficou abismado com o que estava acontecendo, ficou ali para ver o que era aquilo, ou ficou impactado com o poder do evangelho, e foi sarado moralmente, e teve que esperar para ver o que seria a solução. Oh, queridos, se tem uma coisa que me continua motivando a pregar o evangelho, é porque o evangelho tem o poder de curar as pessoas moralmente. Satanás tem lançado sementes na nossa sociedade de imoralidade, e essas sementes têm alcançado todas as áreas da sociedade, desde poder público até a mais simples pessoa, tem sido invadido por semente, por ideologias de imoralidade, mas nós vamos continuar pregando o evangelho, sabe por quê? Porque o poder do evangelho cura a sociedade moralmente. E quem sabe você está aqui nessa noite, resultado de uma história, resultado de um casamento, resultado de uma administração de uma empresa, aonde a imoralidade chegou, trazendo corrupção, trazendo desejos indevidos, trazendo atitudes equivocadas, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, e por você estar na presença dEle, e eu quero declarar sobre você, cura moralmente, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre seus relacionamentos, sobre a sua mente, sobre a sua empresa, sobre seus sonhos, sobre seus desejos, em nome de Jesus. Há poder no evangelho para isso. Eu quero declarar isso também sobre a nossa cidade. Ela será curada moralmente pelo poder do evangelho, se eu e você vivermos ele diariamente e propagarmos ele em alta voz. Há poder do evangelho. Amém? Grave isso. A partir do momento que você teve contato com o evangelho, milagres começaram a acontecer. Primeiro, milagre de ordem espiritual. Segundo, milagres de ordem física. E terceiro, milagres de ordem moral. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé que eu quero orar debaixo dela com você então. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Milagre, queridos, não são sinais de transformação de vida, de mudança de vida. Milagre não é sinal total da aprovação de Deus. Entenda isso. Milagres são sinais que Deus permite a gente ver e viver, para conhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso e Ele é Senhor de tudo.
Milagres acontecem para a gente entender, no caso dos 3 que eu te falei, que Ele tem poder espiritualmente, que Ele tem poder na área física, na matéria, e que Ele tem poder moralmente também. Nós não estamos aqui para que você saia daqui cultuando e adorando milagre, não. Nós estamos aqui para você ir além do milagre e adorar o Senhor, o Deus que faz milagres. Quem sabe você já está algumas quintas-feiras aqui. Quem sabe você já veio a algumas reuniões e você já recebeu muitos milagres de Deus na sua vida. Ei, eu quero louvar a Deus juntamente com você. Você é agraciado, sabe por quê? Através desses milagres, Deus está dizendo: eu te amo. Eu tenho um projeto lindo para a sua vida. Eu tenho propósitos com você. E quem sabe você tem vivido todos esses milagres, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ainda não recebeu Ele como Senhor da sua vida. Eu queria aconselhar você a ter a mesma atitude do carcereiro. O carcereiro viu todos aqueles milagres em Filipos, chegou para Paulo e disse: ei, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para viver o que o Evangelho faz? O que eu faço para ter o que vocês têm? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A mesma coisa eu digo para você nessa noite: crê no Senhor Jesus, receba Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E eu queria perguntar: tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que nessa noite quer se render diante dEle e dizer: Deus, eu sou grato pelos milagres que Tu fez, mas agora eu quero abraçar a Ti, eu quero me entregar inteiramente a Ti, para viver o propósito que Tu tem para a minha vida. Tem alguém? Aonde você está? Faz um sinal com a sua mão, bem rapidinho, que eu quero orar por você. Lá atrás temos uma pessoa. Temos mais alguém? Mais alguém para entregar a sua vida? Lá temos outra mão, lá temos outra. Eu vou pedir por vocês, por bondade, vem à frente para nós orarmos juntos. Vem, sai do seu lugar, alguém vai te acompanhar, para nós orarmos por você. Que linda a sua atitude, que linda a sua decisão de entregar a vida para Cristo. Eu tenho certeza que não só milagres você vai viver, mas um propósito lindo de Deus na sua vida, um propósito lindo de Deus na sua história, uma missão brilhante Deus tem para você, e a partir de hoje Ele vai te dirigir, amém? Segunda oração que nós vamos fazer é por você, e quem sabe mediante todas as circunstâncias, quem sabe mediante todas as afrontas e situações, o inimigo tem tentado roubar de você a certeza de que Deus ainda faz milagres espiritualmente, fisicamente e moralmente. Quem sabe o inimigo, de tanto bater contra você, tem te enfraquecido, roubado as tuas forças. Eu quero nessa noite orar juntamente com os obreiros e declarar sobre a sua vida aumento de fé, declarar sobre a sua vida restauração da fé, e que você saia daqui ainda mais forte, crendo de que Deus é poderoso, que Ele continua fazendo e que Ele vai fazer na sua vida. Tem alguém que deseja dar um passo à frente e dizer: eu quero sair daqui mais forte, eu quero sair daqui sabendo de que Deus vai fazer, de que Deus vai agir? Nós vamos orar por você também e abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus, amém? São esses? Você que está aí no seu lugar, estenda a sua mão para cá por bondade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora orando, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aceitando a Ti como seu único e suficiente Salvador, Pai. Eles não querem só viver de milagres, Deus, mas eles querem o Teu propósito na vida deles. Por isso, Senhor, agora perdoa todos os pecados. Sim, Deus, todos os pecados. Há poder no Teu sangue para limpar este coração, essa vida de todo e qualquer pecado, Pai. E que a partir de hoje o nome deles esteja escrito no livro da vida, como salvos, como redimidos, justificados pelo Teu sangue, Pai. E que a presença do Teu Espírito Santo os conduza, os dirija e traga a eles todo o Teu propósito e toda a Tua vontade, Pai. Deus, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelos Teus filhos. Não deixe o inimigo roubar da mente deles
que Tu és um Deus que age, que Tu és um Deus que trabalha e que em Ti há poder para mudar toda e qualquer situação. Entra com providência e supre a necessidade do Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.